poucas amizades, mas verdadeiras. Levo uma vida na Inglaterra dedicada à minha profissão. Sempre que posso volto ao Brasil, porque gosto demais de estar aqui com a minha família. E acho que, de certa forma, sou uma pessoa arrojada. Eu realmente não consigo sentar, cruzar os braços e esperar que as coisas venham prontas. Eu costumo lutar por aquilo que acho ser correto e quero e desejo. E não dou trégua para aqueles que estão junto de mim. Eu exijo o máximo, não só de mim, como daqueles que estão em torno, tanto no trabalho como no lado pessoal. Ayrton Senna, brasileiro ariano, nascido em São Paulo a 21 de março de 1960. Estreou na Fórmula 1 na Toleman. No ano de 1984, ganhou o segundo lugar em Mônaco e no ano passado ficou em quarto lugar no Mundial. Ganhou 2 grandes prêmios, Portugal e Bélgica, 2 segundos, 2 terceiros lugares e 7 pole positions, correndo pela Lotus, a mesma equipe que defenderá este ano. Ayrton Senna, aos 13 anos, disputou a primeira prova oficial de kart. A primeira vitória foi em julho de 73. 74, campeão paulista da categoria Júnior. 75, vice-campeão brasileiro. 76, campeão da categoria 100 e terceiro colocado no brasileiro. 77, campeão sul-americano, vice-campeão paulista e brasileiro. 78, sexto lugar no Campeonato Mundial de Kart, quarto colocado no Grande Prêmio do Japão, campeão brasileiro e campeão das 3 horas de kart. 79, vice-campeão mundial, vice-sul-americano, vencedor do Grande Prêmio de San Marino, segundo na Suíça e na Itália. 80, campeão sul-americano e brasileiro, vice-campeão mundial. Você disse que seu pai nasceu aqui, no Horto mesmo? Nasceu aqui, ele cresceu aqui toda a infância. Meu avô trabalhava aqui dentro do Horto, então meu pai passou a maior parte da vida dele aqui dentro. Você também? Não. Quando eu entrei no cenário, ele já estava morando em outro lugar. Fala do seu primeiro carro. Seu pai, quando você era criança, fez um carro para você, não fez? Era uma espécie de um kart, não era nem bem um kart, era uma tentativa de um kart, era também um tipo mini carro. E foi era bem pequeno quando ele fez isso, por uma brincadeira, e várias vezes me trouxe aqui, inclusive. Ayrton frequentou uma faculdade de administração de empresas durante 1 mês e meio e trancou matrícula comunicando a seus pais que as corridas dali para frente deixariam de ser um hobby para ser uma profissão. Em outubro de 1980, Senna achou que já estava pronto para enfrentar o campeonato de Fórmula Ford 1600. Em 81, mudou-se para a Inglaterra e, em fevereiro, assinou seu primeiro contrato como piloto da Van Diemen para a temporada de 81. Ao deixar o Brasil, Ayrton fez uma pretensiosa promessa. Você disse para sua família, vou para ser campeão. Como é que você tinha tanta certeza? Não é bem assim. É lógico, se você participa num esporte, competição muito grande, estava passando de amador, de hobby, para uma tentativa como profissional,
Então, você tem que ter uma segurança muito grande, tem que acreditar em si mesmo, né? E essa foi uma das características que eu desenvolvi durante toda a minha vida. E quando eu fui porque eu acreditava que eu tinha condições de atingir o objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1 e ser respeitado dentro da Fórmula 1. Mas entre ir e atingir, existia um vazio enorme, desconhecido, digamos, né? Que eu só ia mesmo saber tentando. Na Fórmula Ford, Ayrton venceu 13 das 18 provas dos campeonatos Townsend, Torresen e o Royal Automobilism Club, ganhando ambos por antecipação. Nessa categoria, colecionou 12 primeiros lugares, 6 segundos, 1 terceiro, 1 quarto, 1 quinto, 13 pole positions, 8 melhores voltas e 5 recordes de pistas. Como é possível uma pessoa chegar e vencer assim tantas vezes seguidas de uma vez? Você pode explicar isso? É uma boa pergunta. Eu acho que eu tive sorte de escolher uma boa equipe, então eu tinha um bom carro competitivo. Eu consegui me adaptar à vida na Inglaterra, digamos, profissional, rapidamente. Me adaptei rapidamente ao equipamento novo, ao pulo do kart que eu dei para a Fórmula Ford. Uma série de coisas que deram certo, mas não deixou de ser difícil. Eu treinei muito, eu me dedicava o tempo todo para isso. Eu vivi o ano inteiro em função da minha profissão lá, em função da Fórmula Ford. Vivia numa fábrica que era em frente a uma pista, vivia nessa pista treinando. Uma série de coisas que não aparecem, que as pessoas não sabem. Mas é um conjunto de coisas que, se você conseguir colocar todas em harmonia, é que dá um resultado. E acho que foi isso, eu tive a sorte de conseguir todos esses ingredientes e fazer com que eles trabalhassem juntos para obter o sucesso. Você seria capaz de transmitir essas suas qualidades para outra pessoa? Se você tivesse um aluno, por exemplo? Eu tenho a impressão que os elementos básicos da coisa, sim, na teoria, né? Eu acho que sim, mas na prática realmente dependeria da própria pessoa de assimilar e desenvolver essa técnica ou esse gosto, ou sei lá como chamar, essa arte de guiar um carro de corrida. Senna começou a virar ídolo na Europa. Pensou em passar para a Fórmula 3 em 82, mas Ayrton preferiu ingressar na Fórmula 2000. Como é que foi vencer aquela prova em Snettertown com um carro sem freio? Aquilo lá foi interessante porque o momento mais engraçado foi logo após a corrida. Assim que deu a bandeirada, eu dei ainda uma volta, parei em frente aos boxes e estavam os mecânicos ali, o Maurício Gugelmin estava ali também. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia identificar. Isso pelo desempenho durante a prova, né? Pelo comportamento meu durante a prova. E aí, quando eu disse que não tinha os freios, porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu dei na saída da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio do carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado, né? E o Maurício foi direto, botou a mão no disco e estava realmente frio o disco de freio. Eu hoje não faria isso, absolutamente. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Mas na época valeu, e valeu como experiência para hoje em dia. A primeira corrida de Fórmula 3 foi no dia 13, e você terminou 13 segundos na frente do segundo colocado. Já da outra vez você estreou no dia 13. Você não acha que é muito 13, não? Você é supersticioso, tem cisma com cor, gato preto, sexta-feira 13? Não, não tenho, não sou supersticioso, não. Mas, você falar em 13, a única vez que eu me lembro desse tal de 13 foi no ano passado, no Grande Prêmio da Bélgica, em Spa, onde eu venci. Que na sexta-feira, 2 dias antes da corrida, que era tomada de tempo, então a gente tem sempre sexta-feira e sábado tomada de tempo, a corrida no domingo. Na sexta-feira, era sexta, dia 13.
E foi, sem dúvida, um dos piores dias em corrida durante a temporada toda. Porque no grid de largada eu fiquei em 18º ou 20º. E os dois carros que eu tentei usar pela manhã pegavam fogo constantemente. Eu sentava num carro, saía, não dava sequer uma volta, vinha para o box, o carro pegando fogo. Pagava fogo, arrumava, saía de novo, voltava de novo, o carro pegando fogo. Mudava de carro, acontecia a mesma coisa. E a consequência disso foi ficar em 18º ou 20º, que eu não conseguia andar. Naquele dia assim mesmo eu andei. E era uma sexta-feira, dia 13. Desde aquele dia, então, eu fiquei meio cismado com esse negócio. E no dia seguinte foi tudo bem, eu fui segundo no grid, larguei em segundo na corrida, venci a prova naquele final de semana, foi minha segunda vitória. Mas, assim, a título meio de brincadeira e com um fundozinho de verdade, né, aquele lá eu guardei, ficou para a história. Na Fórmula 3, Ayrton entrou definitivamente para a história do automobilismo com 9 vitórias consecutivas, superando Jack Stewart, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. O que você tem melhor do que esses pilotos? Não, eu acho que quando eu passei a Fórmula 3, eu não pensei em bater o recorde do Jim Clark, ou do Jack Stewart, ou do Piquet. O importante para mim era ter uma boa temporada e vencer o maior número de provas possíveis. Independente de recorde ou não, porque a Fórmula 3 é que ia anteceder exatamente, se eu conseguisse sucesso, muito sucesso, uma entrada à Fórmula 1. Quando Ayrton pilotou um Fórmula 1 pela primeira vez, apesar do motor ter 20 cavalos a menos que os usados em carros de competição, com os freios desajustados e pneus comuns, ele bateu todos os recordes do circuito de Donington Park em apenas 12 voltas. Como é que você conseguiu um negócio desse? Foi no Williams, não foi? É, exatamente. O primeiro carro que eu guiei de Fórmula 1 foi o Williams. Foi o Frank que me deu a primeira oportunidade. Foi em Donington e, sem dúvida, um dia assim especial na minha vida, porque toda aquela espera, aquela expectativa, tantos anos, do tempo que eu assistia a corrida de Fórmula 1 pela televisão aqui do Brasil ainda, aquelas manhãs de domingo, né? Sair da cama especialmente para assistir a corrida, era um sonho que eu tinha e que naquele dia era realidade. Eu estava realmente, ia pilotar um carro de Fórmula 1. E o resultado foi ótimo, foi bom porque repercutiu muito bem dentro da Fórmula 1 e ajudou eu a conseguir outros testes, eventualmente, com outras equipes, em uma delas, inclusive, que eu vim a participar, então, em 84, que foi a Toleman. Ayrton estreou na Fórmula 1 no dia 25 de março de 84, no Grande Prêmio Brasil, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pilotando um Toleman. Parou na 8ª volta com problemas no turbo, mas já em Mônaco a coisa foi bem diferente. Nosso Ayrton estava prestes a conquistar a ponta e fatalmente iria vencer, quando a direção da prova resolveu suspender a corrida. Você podia contar pra gente o que aconteceu em Mônaco em 1984? Nós torcemos aqui no Brasil, aquela corrida com chuva. Você podia Todo mundo ficou indignado porque suspenderam a prova. Você pode contar pra gente como é que foi? Não, a prova não deveria ter sido suspensa de forma alguma. Mas dadas as condições e a situação ali, de Prost, que era francês, estava liderando a corrida, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas não existe nada melhor ou pior do que o tempo, depende do caso, para amenizar as coisas, né? Então, na época, eu fiquei muito revoltado, né? Porque foi uma oportunidade de ouro que eu perdi de vencer já a minha primeira prova na Fórmula 1, sob condições tão difíceis. Mas, hoje em dia, eu acho que uma coisa que aconteceu, foi no passado, passou, acabou. Aprendi novamente com isso, adquiri experiência importante para uma nova situação como essa, não descartar a possibilidade de que, se for o piloto daquela nacionalidade, daquele país, liderando a prova ou em condições similares, ficar de olho aberto que a corrida pode ser parada. O nome desse piloto é Alain Prost, nacionalidade francês. Considerado vencedor em Mônaco de 84 e em 85 foi campeão mundial. Vem com sede em 86 e pretende um título que nenhum piloto conseguiu desde Jacques Brabham, ser campeão 2 anos seguidos em Fórmula 1.
importante para mim, porque eu consegui, então, me autoafirmar dentro da equipe muito bem e também recebi uma publicidade enorme, não só no Brasil, mas mundialmente, pelo fato em si. E dali para frente, então, digamos assim, o cachê subiu bastante. O que você aprendeu correndo num Toleman em 84? Automobilismo e Fórmula 1 em especial é muito ingrato às vezes, porque você depende do equipamento, depende do carro. E, embora o piloto seja sempre o mesmo, se o equipamento não corresponder, você deixa entre ganhar e não terminar uma corrida, ou terminar em oitavo ou sexto, não precisa muito. E eu acho que no ano que eu fiz com a Toleman, eu senti pela primeira vez na minha carreira essa dificuldade, porque a Fórmula 1 em especial é muito ingrata nesse ponto, dada a diferença enorme entre os equipamentos, entre os carros. Então eu senti pela primeira vez na minha carreira essa diferença e aprendi um pouco a viver, a conviver com esse problema. E de certa forma me preparou um pouquinho para uma segunda temporada na Lotus, que teve sucesso, mas teve dificuldades também. E também me deixou também um pouco mais, digamos assim, faminto, né? De conseguir aquele sucesso tão grande, tão desejado no ano seguinte, que foi 85. Revelação de 84, no final da temporada, Senna já estava contratado pela escuderia inglesa Lotus como segundo piloto. Seu companheiro de equipe era o italiano Hélio De Angelis. Hélio De Angelis, italiano, 28 anos, quinto lugar no campeonato do ano passado com apenas 2 pontos menos que Ayrton. Em 86, é um dos seus maiores concorrentes. I think that there were not place for both drivers there. I mean, there was not place just for both of us. It was just place for one. And I think Ayrton did the right choice to stay. In fact, I think he signed for 2 years and he had to stay anyway. But I had to move because there was no place for two people of such a speed, if you want to call it, such a character. Lotus just could not give us the same material all the time. Em novembro de 84, Senna foi atingido por uma paralisia facial causada por um vírus. Livre da paralisia na corrida de estreia com a Lotus em 85 aqui no Brasil, Senna já era ídolo. Por uma pane elétrica, não pôde concluir a prova. Sua primeira vitória foi em Portugal. Você gosta de correr na chuva? Até hoje, as provas que eu venci, estava chovendo. A primeira delas foi Estoril e não estava chovendo, estava caindo uma água brava mesmo. E eu diria que foi a principal razão da minha vitória. Se não tivesse chovendo, talvez eu não tivesse acontecido. E foi, sem dúvida, a corrida mais importante de toda a minha vida, porque foi eu acho que uma das mais difíceis. Foi a minha primeira vitória na Fórmula 1 e sendo no início do campeonato, onde eu tinha a necessidade de encontrar um apoio da equipe, que era nova para mim. Na segunda prova, vencendo para a Lotus, depois de 2, 3 anos que eles não tinham uma vitória, fez com que eu adquirisse dos mecânicos, do chefe de equipe e dos engenheiros, assim, uma confiança ainda maior em realmente apostar em mim durante a temporada inteira. E pessoalmente foi assim, não sei nem como dizer, foi extraordinário.
2005, nos testes de Mônaco, Senna conseguiu bater o recorde do circuito em apenas 10 minutos, mas continuou a treinar até completar o mesmo número de voltas que os demais pilotos. Nigel Mansell e o Alboreto andaram dando entrevistas que dizem que chegaram a chamar você de cretino. Nigel Mansell, inglês, 30 anos, ganhou seu primeiro grande prêmio no ano passado. Terminou o campeonato em 6º lugar com 2 vitórias e 31 pontos contra 33 de Ayrton. Esse ano, corre pela Williams como companheiro de Nelson Piquet. Parece que o Alboreto até chegou a forçar uma colisão com você na pista. É assim, é uma guerra, esse negócio de Fórmula 1, quer dizer, um piloto é capaz de chegar e provocar uma colisão na pista? No tempo que eu corri de kart, eu cheguei a fazer isso, não foi nenhuma vez, várias vezes. E com isso aprendi, porque muitas delas, a maioria delas deu errado. E aprendi com isso que não valia a pena o risco. Eu acho que no Fórmula 1 é uma coisa totalmente fora da realidade, porque o risco que você corre já normalmente em condições normais é muito grande. Tentar provocar um acidente deliberadamente é, de certa forma, inadmissível. Eu não acredito que o Alboreto tenha tentado uma colisão. Ele está realmente, provavelmente, nervoso, perdeu um pouco, digamos, o controle que ele costuma ter muito bem, inclusive, e arriscou um pouco numa ultrapassagem que poderia, se eu não tivesse evitado a curva, causar uma colisão entre nós. Mas eu acho que isso foi na hora do sangue quente, enfim, né? O sangue italiano, inclusive, né? Michele Alboreto, Ferrari, 30 anos. Nasceu em Milão, na Itália. Vice-campeão mundial no ano passado. Venceu 2 grandes prêmios e em 4 chegou em 2º lugar. Se a Ferrari acertar, esse ano Alboreto vai dar muito trabalho a Ayrton Senna. Senna è un talento naturale, su questo non ci sono dubbi. È stato la grande rivelazione della stagione 1985, è l'uomo nuovo della Formula 1, è tenuto sott'occhio da tutti e per questo, anche per questo ha molti nemici. Tutti cercheranno di batterlo e lui naturalmente cercherà di battere tutti i suoi avversari. È un pilota estremamente veloce, certamente credo il più veloce tra tutti quelli qui nel campo della Formula 1. È molto giovane e questo forse lo porta ad alcuni errori sul piano della tattica di gara. Infatti abbiamo visto l'anno scorso che ha finito poche corse e ha fatto pochi punti, non era in corsa per il titolo. Se lui riuscirà a migliorare le sue prestazioni in corsa sarà certamente uno dei migliori e vincerà delle gare e potrà puntare al titolo mondiale quest'anno. A segunda e última vitória de Senna em 85 foi na Bélgica, onde a crítica internacional considerava Ayrton tão fantástico que se perguntava por que não venceu todas as corridas. Mas em 85, a Lotus parou com problemas elétricos de motor, válvula, braçadeira, freios, marcha, semi-eixo traseiro, etc. Senna acabou em 4º lugar no campeonato, ganhou 2 grandes prêmios, 7 pole positions e vários recordes de pista. Me diga uma coisa, Ayrton, o que você acha da morte? Eu acho que o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, pode acontecer para todos nós. A única coisa certa é que vai acontecer para todos nós. Quando e como é a diferença. Do amor. Eu acho que é o que mantém as pessoas unidas e mantém a gente vivo, né? Drogas. Totalmente desnecessário. Política. Olha, eu não sou nem de esquerda nem de direita, porque eu não acompanho política e não gosto de política. Eu acho que, inclusive, política é só acho isso, que é uma das piores coisas que existe no mundo que a gente vive. Se fizesse menos política e trabalhasse mais, sem dúvida, esse mundo da gente seria bem melhor. Do dinheiro, você acha importante? Nesse mundo da gente, sem dúvida. Como é que você se comporta na pista? Quer dizer, como é que é pilotar um Fórmula 1 em Jacarepaguá, por exemplo?
Bom, essa aqui é a reta de largada e a de chegada, naturalmente. Você, nas retas, procura relaxar um pouco, controlar os aparelhos no painel, as temperaturas, já que nas curvas a consideração é máxima para manter o carro sob controle. Nesse final de reta você chega aos 260, 270, em quinta coloca uma quarta marcha, começa a abrir bem a potência por aqui assim, vai bem, vai ao máximo que dá, depois tem uma freada forte novamente aqui, uma curva em terceira marcha, relativamente veloz. E o maior problema durante as curvas é quando tem algum balanço. E nessas curvas praticamente todas têm sempre uma ondulação que muda a atitude do carro. O carro balança bastante. Aqui é outra, bem veloz em quarta marcha. Você já se prepara para a próxima, reduz, freia, terceira marcha. Aplica a potência toda aqui. E aqui já começa a se preparar para a entrada da grande reta. Faz a curva em segunda marcha. E entra na grande reta, onde você vai atingir a máxima velocidade. Você vai crescendo, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha. A quinta, mais ou menos por aqui assim, você coloca. E daqui para frente controla novamente os aparelhos do painel do carro. Temperatura da água, temperatura do óleo, o conta-giro, a pressão do turbo, temperatura do turbo. O que não falta é variáveis para serem controladas. Nos 100 metros é o ponto de freada, onde você chega a 310, 312 km por hora. Entra aqui nessa curva, que é a curva bem veloz, em quarta marcha, vai em alta velocidade durante ela toda, crescendo, depois dá uma freada forte, coloca uma terceira, vem para essa curva aqui, começa a retomar a velocidade novamente, coloca a quarta e vai retomando a velocidade. É uma parte bem sinuosa do traçado. Aqui é uma curva em terceira marcha, onde o carro sempre escorrega bastante, ela tem inclinação essa curva. Dá uma retomada de velocidade, coloca uma quarta marcha, freia bem nos 50 metros. O carro sempre balança um pouco, precisa tomar cuidado para não perder a linha, o traçado ideal, porque fora do traçado sempre tem muita sujeira, o que tira a aderência dos pneus e ocasiona eventualmente um acidente. Aqui é nos 50 metros que freia para a curva da Vitória, onde a gente completa a volta. E naturalmente, aquele que completar ela na última volta pela primeira vez, fatalmente é o vencedor. Ele, sem dúvida, é um piloto excepcional, vai ter uma carreira muito boa, tem que ter um pouco de paciência e tem que ter o carro certo na hora certa para conseguir ganhar, porque não depende só de ser bom. Nelson Piquet, carioca, 34 anos, um dos maiores pilotos do mundo. Campeão mundial pela Brabham em 81 e 83. Ano passado ficou em 8º lugar, largou a equipe e foi para Williams. Piquet é indiscutivelmente o mais cotado para o campeonato de 86, junto com Ayrton Senna. Pelo menos para os brasileiros. Eu acho que a única coisa em comum que a gente tem é que gosta de carro de corrida. Na Fórmula 1, as paixões